Ei, som. Testando som. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre e que está aqui nesta noite para receber a minha e a sua adoração, porque Ele merece. Vamos se pôr os nossos pés, estarmos dando início em oração. Logo após o ministério de louvor estará adorando ao bom nome do Senhor Jesus. Eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Queremos louvar a Ti, Senhor, porque o Senhor é bom e a Sua benignidade dura para sempre. Pai amado, Pai querido, louvamos ao Senhor por mais uma quinta-feira que o Senhor tem nos concedido, Senhor, por esse presente, por termos passado o dia, Senhor, na Sua presença e as Suas mãos estendidas sobre nós, Senhor, nos guardando, nos livrando de todo mal. E aqui estamos para, Senhor Deus, lhe agradecer, te adorar e enaltecer o Teu santo nome. Pai amado, que o Senhor possa derramar sobre nós mais uma vez o Seu avivamento, avivando a nossa alma, avivando a nossa fé, avivando a nossa esperança. Porque só em Ti temos o avivamento verdadeiro. Só o Senhor pode avivar a Tua igreja, só o Senhor pode avivar o Teu povo. Pai amado, Pai querido, sê conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Ministério de Louvor, adorando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Cumprimentamos todos com a paz do Senhor, amém? Vamos adorar ao Senhor quentinho de honra e glória. Se souber, cante conosco. Senhor, quero viver
prazer poder estar na casa de Deus e poder adorar a Ele. Aleluia. De verdade. Glória a Jesus. Muitas vezes passamos por dias maus. Passamos por dias que pode parecer que não vai ter o fim. A gente pode até chorar, mas a vitória não vai vir. Essa música tem o título Quando Eu Chorar. Ajuda a vencer todos os dias é ter comunhão com Deus. E uma forma de ter comunhão com Ele é sempre orar. Diga assim, ó. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Justo sem resposta.
gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve, achando louve, precisando louve, tá sofrendo louve, não importa louve, seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia. E assim crescemos a oportunidade em nome de Jesus. Oh, glória. Glória a Jesus. Aleluia. Graça e a paz de Cristo seja conosco para todos sempre. Amém, amados? Glória a Deus. Fiquemos de pé para a leitura da palavra do nosso Deus. Glória a Jesus Cristo. Aleluia. Vamos abrir a Bíblia em Salmos 146. Aleluia. Os versículos que vamos ler é do 1 até o 10, alternadamente. Amém? Esse texto vai falar sobre a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Louvai ao Senhor, ó minha alma. Louvai ao Senhor. Igreja. Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos.
O Senhor solta os encarcerados. O Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Todos. O Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, é Deus de geração em geração. Louvai ao Senhor. Glória a Jesus. É por isso que nós oramos no avivamento, para que Deus não somente venha avivar a nossa vida, mas venha avivar também as gerações que vêm. Aqueles que são seus filhos, aqueles que já são avós, têm os seus netos, aqueles que já têm bisneto, que sejam avivados para a glória de Deus. E devemos saber, como esse salmo nos dá garantia da fidelidade de Deus, que Ele é justo. E Ele faz justiça do seu jeito, no seu tempo, da forma como Ele quer. Mas Ele vai fazer justiça. Pai bendito e todo-poderoso, e nós nesta noite, ó Pai, mais uma vez oramos este avivamento, colocando diante de Ti no Teu altar toda a fraqueza, toda a dor, todo, ó Pai amado e eterno Deus, ansiedade. Colocamos diante de Ti, ó Senhor, meu Pai amado, para desfazer tudo isso. Colocamos diante de Ti, ó Pai santo e poderoso, a nossa vida no altar esta noite, porque a Tua palavra diz, ó meu Pai amado, sede santo, porque eu sou santo. Ó Rei dos Reis, venha continuar abençoando, ó Pai amado, ouvindo as nossas orações, ó meu Deus, perdoando pecados, trazendo, ó meu Pai amado, os desviados, abençoando as famílias aqui representadas. Pai bendito, abre as portas de emprego, portas, ó Pai Santo, que podem curar, libertar, salvar, ó Pai Santo e poderoso. Tu és o Deus do impossível, meu Deus, enxuga as lágrimas, ó Pai amado, e Deus eterno, venha amparar o desamparado, venha tomar pelas Tuas mãos, ó meu Deus eterno, todos os negócios dos Teus filhos, ó Pai amado, o emprego, ó meu Deus, a produção do dia a dia, todos os investimentos, ó Senhor. Tu és o Deus poderoso, ó Pai amado, que venha, ó meu Deus eterno, dar prosperidade completa a cada um. Meu Deus todo-poderoso, venha afastar todo o mal, ó Pai amado. Nós expulsamos, ó meu Deus, tudo, ó Pai Santo, eterno Deus, que o mal tem, ó Pai amado, querendo adquirir da nossa vida, querer tocar, ó Pai amado, eterno Deus. Vem o Senhor, meu Pai, expulsar a cada um desse mal. Meu Deus eterno, as palavras contrárias, obras, o meu Pai Santo, malignas, meu Senhor e meu Deus, para as vidas, para os lares, ó Senhor, meu Pai amado, eterno Deus. A Tua palavra diz, meu Pai amado, que não haverá sobre a sua casa nenhum encantamento. Nós acreditamos, ó meu Deus eterno e poderoso, que o Senhor está nos protegendo em todo momento, está ouvindo a nossa oração. Honra a fé, ó Pai amado, deste homem, desta mulher, ó Senhor e meu Deus, que pede a Deus eterno pelo seu filho, pelo seu cônjuge, pela sua família, está salva, Pai Santo, nas Suas mãos. Agradecemos a Ti os livramentos desta noite, ó Senhor. Meu Deus, Tu sabes as responsabilidades que temos todos os dias, e deixamos os nossos filhos, deixamos, ó Pai amado e eterno Deus, a nossa casa, deixamos os bens, ó Senhor e meu Pai amado, tudo, ó meu Deus, na nossa ausência, entregamos em Tuas mãos para que cuide, para que ninguém roube, para que ninguém toque, para que nem, ó Pai amado e eterno Deus, venha causar mal. Pai amado, tome as crianças, tome cada uma delas em Tuas mãos, ó meu Deus. Tu sabe como tem sido e como está acontecendo, ó Pai amado, os governos mundial, ó Pai Santo, e está, meu Pai Santo, muitas coisas perturbando a muitos responsáveis, pais e mães. Meu Deus, que o Senhor abençoe, dando, ó meu Deus, sabedoria para decidir o que é correto. Ó Rei dos Reis, como é bom fazermos o culto, meu Pai amado, doméstico, abrir a Tua palavra na frente delas, orar com elas, andar no caminho que deve andar, ó Pai amado, a Tua casa de oração com elas. Ó Rei dos Reis, venha o Senhor abençoar, ó Pai amado, protegê-los de todo mal.
a juventude, ó Senhor, meu Pai Santo, que tanto está nesses dias de tanta correria e tanta opressão para tantas coisas, ó meu Deus eterno, ó Pai amado e bendito, a ordem de tantos e tantos empresários, ó meu Deus eterno, em todos os congressos mundiais, é para que eles agilizem, sejam rápidos e, meu Pai amado, e possam ser isso com os mais jovens, que o Senhor proteja os Pai Santo. Que nessa correria do dia a dia, de tanto conhecimento que eles têm a ter, que meu Pai amado não possa lhes faltar temor. A tua palavra diz, ó meu Deus eterno e poderoso, que o princípio da sabedoria é ter o temor a ti. Meu Deus eterno, guarda esta juventude, levanta-os, meu Senhor e meu Deus eterno, cada dia, cada momento, ó Pai Santo, em que tiverem adquirindo conhecimento, se lembrar da tua palavra, se lembrar que tu és o Deus poderoso, que pode nos ajudar em todos os momentos. Meu Deus eterno e maravilhoso, venha avivar, ó Senhor, meu Pai amado, dando a resposta nesta noite a esse coração, ó meu Deus eterno, que veio buscar nesta noite, ó Pai amado e poderoso, a resposta, a decidir algo para a sua vida, para a sua família. Tu és o Deus que pode falar diretamente, ó Pai amado, ó Pai poderoso, acreditamos na tua palavra, acreditamos que tu falas de várias maneiras, e estás falando nessa noite. Muito obrigado, ó Deus, muito obrigado, ó Pai, opera a tua vontade, em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus está presente, amém, irmãos? Graças a Deus. Irmãos, também vamos ouvir alguns irmãos que têm culto de ação de graça nessa noite, para ao nosso Senhor Jesus Cristo, por todos os benefícios, por tudo aquilo que Deus tem feito em sua vida, em sua família. E vamos ouvir a nossa irmã Simone. Nossa irmã Simone estará dando culto de ação de graça aí, por todos os benefícios que o Senhor tem vos feito. Pode chegar, minha irmã, em nome de Jesus. Você tem liberdade nessa noite para adorar e enaltecer o nome do Senhor Jesus. Logo após, nossa irmã Simone, diácono Jackson também estará com a oportunidade. Paz do Senhor para a igreja. Irmãs, eu não podia rejeitar a oportunidade. O pastor chegou até a mim para me perguntar se eu queria dar o culto de ação de graça hoje. E é com muito prazer, irmãs, que eu quero dar esse culto de ação de graça por tudo quanto o Senhor tem feito por mim e pela minha família. Né, nós pedimos, oramos, clamamos, mas nós temos que vir, né, agradecer ao Senhor. E eu quero deixar para a meditação da igreja aqui em Salmos 86, do 3 ao 6. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a Ti clamo todo dia. Alegra a alma do Teu servo, pois a Ti, Senhor, levanto a minha alma. Pois Tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante em benignidade, para com todos os que Te invocam. Dá ouvido, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. Há alguns anos, nós tínhamos uma necessidade e falávamos com o Senhor, mas em um certo tempo fomos até repreendidos em esperar que o Senhor Deus, Ele abre e Ele fecha a porta. Então entregamos nas mãos do Senhor aquela situação. Só que, irmãs, ficou meio difícil, meio complicado. Era um problema no trabalho do meu esposo. E por volta de menos de 5 meses, a aflição dele foi ficando muito difícil, foi ficando muito mais apertado. Aí eu falei com ele, nós vamos entrar em oração. Todos os dias eu chego do trabalho, a gente vai pegar os nossos filhos e nós vamos estar nesse propósito de oração. Até quando Deus quiser, o Senhor conhece todas as coisas. E fizemos esse propósito, irmãos, de oração e oramos por quase 5 meses. E o Senhor, Deus poderoso,
fechou essa porta, irmãos. Era uma necessidade de fechar a porta. O Senhor abre, que foi Ele que abriu, mas nós tínhamos uma necessidade que a porta fosse fechada, né? E o Senhor nos atendeu, irmãs, porque o meu esposo estava muito aflito e angustiado, e era muito difícil ver a situação que ele estava vivendo. E o Senhor Deus nos atendeu para a honra e para a glória do nome do Senhor. E também a minha filha tinha um exame para fazer na terça-feira, e ela, mãe, ora por mim. Eu falei, estamos em oração. E nós oramos, e o Senhor Deus atendeu ela, que na terça-feira ela recebeu a bênção dela também. Né? Então, que tudo, irmãos, que a gente pede ao Senhor, se é da vontade dEle, Ele nos atende. Né? São muitas bênçãos alcançadas, mas essas duas, né, eu queria contar hoje. Teve um presbítero aqui, ele acho que não está mais nessa congregação, e ele falou, pastor, vai ter um dia que vai ser o culto de ação de graça, os irmãos vão pedir. E quando ele falou isso, irmãos, eu estava lá no cantinho e eu falei, Senhor, eu quero contar a minha bênção. Porque tinha muitos anos que eu estava pedindo isso ao Senhor, né? Mas tivemos mais ênfase e foi, né, por volta de quase 5 meses. Eu agradeço a oportunidade, pedindo às irmãs que continuem orando por nós. Glória a Deus. Irmão, esse é o Deus que quando Ele age, quando Ele quer, Ele faz e ninguém pode impedir. Agindo Deus, quem impedirá? E hoje, nesta noite, Deus pode agir, pode se manifestar ao seu favor e o milagre pode acontecer porque Ele é o Deus de milagre. Amém? Diácono Jackson, falando aquilo que o Espírito de Deus tem colocado em seu coração, testemunhando aquilo que Deus tem feito em sua vida, em sua família, em nome de Jesus. Logo após, a cantora Júlia estará adorando ao nome do Senhor Jesus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Felizes estamos mais uma vez na casa do Senhor, para adorar e bendizer o teu santo nome. Irmãos, eu queria contar um testemunho aqui, do que alguns irmãos aqui sabem o que eu passei, o que minha família passou há uns 6 meses atrás. E sempre o pastor falava para me dar um culto de ação de graças, mas eu falava, não é a hora ainda. E hoje ele chegou ali perto de mim, pode ser hoje, Val? Eu falei, pode ser hoje. Alguns aqui sabem que minha esposa, logo quando o neném nasceu, ela entrou em... Eu nem falo doença não, irmão, porque desde quando começou eu nunca aceitei isso na vida dela. Ela entrou depressão, que eles falam, depressão pós-parto, e ali, irmãos, começou uma guerra travada. O inimigo trabalhando na vida dela e querendo me atingir. E todos os momentos, o inimigo falava no meu ouvido para me abandonar minha família, para me voltar ao passado no qual o Senhor nos resgatou. E ali, eu passando aquilo, muitos irmãos foram lá em casa, não vou citar o nome, nos deram apoio, mas eu sabia que, mesmo os irmãos indo lá em casa, orando, era uma coisa que nós precisava passar naquele momento. Porque minha esposa sempre fala, amor, pode ser o inimigo, está lutando, mas eu sempre falava com ela, amor, também, o inimigo só tem poder na nossa vida, ele só tem como intrometer na nossa vida se o Senhor permitir. E a prova, irmão, a gente pensa que vai ser 1 dia, 2 dias, e a luta foi travada, mas eu agradeço a Deus por tudo que nós passamos. Hoje em dia nós estamos mais fortes, pela honra e glória do Senhor. E não deixe o inimigo ficar botando na cabeça não, irmão, porque
quando Deus nos resgatou lá do mundo, Ele não nos tirou do mundo à toa, não. Quando eu estava no mundo, eu não tinha medo de nada, não, irmão. Estava no mundo de drogas, perdido. Eu não tinha medo. E quando Jesus me resgatou, eu vou ter medo para quê? Porque o maior que está com nós, o que está lá no mundo. Então, eu sempre lutei pela minha família e sempre vou lutar pela minha família. Hoje minha esposa está ali pela honra e glória do Senhor, meu filho. E eu só tenho que agradecer a Deus, irmão. Eu só tenho que agradecer a Deus. Porque quando o Jó começou a perder tudo, se Jó chuta, como se diz lá no interior, o pau da barraca, Jó não tinha conquistado tudo em dobro, como a Bíblia fala. Então, tem coisas que é necessário a gente passar sim. As pessoas podem tentar nos ajudar, pode, com certeza. Mas tem coisas que é particular nosso. Tinha vezes que eu olhava assim e falava, Senhor, não vou aguentar não. Não vou entrar em detalhes de certas coisas. Eu falava, Senhor, não vou aguentar. Aí Deus me dava força, enviava pessoas para me dar uma injeção de ânimo, falar uma palavra de conforto na minha vida. E eu passei, irmão. Eu tive que sair do meu emprego, trabalhando com o Romário, Diácono Romário, Romário sabe. Toda hora eu trabalhando, o celular tocava, eu tinha que sair correndo, deixava o Romário na mão. E eu falava, Senhor, até quando isso? Até quando eu vou passar por isso, Senhor? E eu fiquei 3 anos e uns meses na empresa que eu estava. Peguei um dinheiro e meu dinheiro só indo de água abaixo. Eu falei, Senhor, meu Deus, misericórdia, Pai. O dinheiro acabando, conta chegando. E eu falo, Senhor, me ajuda, Pai. E o Senhor abriu uma porta. O presbítero Lucas nos deu uma força. E tudo é na vontade de Deus, irmão. Ele me ligou um dia e falou assim, varão, uma mulher vai te ligar aí. Eu falei, tá na benção. Eu estava com o celular não, era um caco aquele celular, passando na luta. E essa mulher não me ligou não, irmão. O Romário sabe, eu botava o fone para me ouvir, que ele não tocava, e toda hora, qualquer coisa, eu estava pensando que a mulher estava me ligando. E Deus foi tão maravilhoso, irmão, que Deus não deixou que a mulher me ligar. Se ela me liga com aquele celular, eu não estaria na empresa como estou hoje. Porque lá na empresa tudo é por celular. E eu não ia conseguir fazer os procedimentos no celular. Quando eu acabei de comprar um celular, o Anderson me ligou. Foi eu comprar o celular, Deus fez a empresa me ligar. E pela honra e glória do Senhor, eu estou naquele local, trabalhando. E Deus está devolvendo tudo aos poucos que eu perdi. E eu creio que as bênçãos vão ser muito grandes em nossas vidas. E eu deixo para a meditação da igreja aqui o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando a gente lê esse salmo também, irmãos, a gente pensa que sobre não faltará comida, não faltará bens materiais. Mas uma coisa importante que nunca pode faltar em nossas vidas, que é a presença do Senhor. Pode faltar tudo, mas que se a gente tiver a presença do Senhor, a gente consegue se manter de pé. A gente consegue se manter erguido para lutar. E assim eu agradeço a oportunidade e rogo os irmãos a oração pela nossa família, que somos carentes de oração, e Deus abençoe a todos. Deus é fiel ou não é fiel, irmãos? Graças a Deus. Amém. Irmã Júlia, adorando o nome do Senhor. Irmãos, curvem vossas cabeças, estaremos orando pelos dizimistas e ofertantes da obra do Senhor. Vocês que têm sido fiel na obra do Senhor, têm ajudado essa obra, têm contribuído com essa obra. É o que eu conversando com o diácono Cleicirley, e a gente falando sobre essa questão. A igreja, irmãos, não tem prefeitura, não tem governo, não é eles que mantêm essa obra.
é a fidelidade da igreja, é a fidelidade dos irmãos, né, com o seu dízimo e as suas ofertas, com a sua sinceridade no comprometimento da obra do Senhor. É o que tem crescido, é o que tem, todas essas obras grandes que você tem visto aí, é a fidelidade dos servos e servas do Senhor, que tem abençoado, tem entendido que é necessário você contribuir com a obra do Senhor, amém? Deus em Cristo continue abençoando. Pai amado, Pai querido, nesta noite, mais uma vez em Tua presença, Te adoramos e enaltecemos o Teu santo nome. Pai, queremos apresentar os dizimistas e ofertantes da obra do Senhor, que tem sido fiel, que tem sido, Senhor Deus, amoroso em contribuir para com a Tua obra. Pai, que o Senhor continue abençoando o Teu povo, que o Senhor continue abençoando a Tua igreja, que o Senhor continue abrindo o entendimento, Senhor, dos Teus servos e servas, da necessidade, Senhor Deus, da precisão e do amor em contribuir para o crescimento da Sua obra. Pai, que as Tuas mãos continuem estendidas sobre o Teu povo, abençoando, fazendo a Tua igreja prosperar, e assim a Tua obra continue crescendo em mantimento em todos os sentidos desta obra, meu Pai. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém e amém. Irmã Júlia, adorando ao nome do Senhor Jesus. Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Quantos vieram aqui para adorar o Senhor nessa noite? Abre o teu coração e deixa Ele falar contigo, meu querido. Não sei o que você tem passado, mas o Senhor, Ele te conhece. Ele está aqui para falar com você através desse louvor. Aleluia. Palavra para você, não desanimes. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu seu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo, Ele sabe sim. Ele me mandou falar que vai mudar o seu rumo. Ele está enviando consolo pra tua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma, que vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança dentro de você morrer. E você precisa crer, creia, filha, que vai chegar. O Senhor te viu chorando, viu? A solução para tudo que te aconteceu, filho. Você vai ter de volta, em nome de Jesus, tudo que você perdeu. Mas Jesus manda te dizer, não se desespere. Mas não se desespera, pelo amor de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus tem ouvido
essas lágrimas nesse rosto e tenha calma, que vai passar. Eu sei que essa luta vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer, aleluia, que vai chegar, a solução para tudo que te acontecer. Você vai ter de volta o que você perdeu, mas não se desespera. Quantas lágrimas, Jesus, essa mulher tem derramado. O Senhor tem visto, meu Deus. O Senhor tem visto, filha, descansa, descansa. Vai passar, vai passar, vai passar. Aleluia. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Diácono Clecilei, pode se aproximar. Diácono Clecilei estará trazendo uma mensagem de Deus aos nossos corações pela poderosa palavra de Deus. Deus querido, Deus amado, neste momento coloco a vida do teu filho. Senhor Deus, que ele continue na tua direção. Use o teu servo, Senhor Deus, como o Senhor quer usar. Que estejamos com os nossos corações arreganhados, Senhor, para receber a sua palavra, para receber a sua ministração. Use o teu filho de maneira sobrenatural nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Saúde a amada igreja na paz do Senhor, amém? Os irmãos podem se assentar. Vamos inicialmente agradecer aos irmãos por essa oportunidade, pastor Ito, ter nos convidado. Fico grato toda vez que tenho que falar da palavra do Senhor Jesus, porque é algo que nos alimenta, né, nos sustenta. E agradecer desde já a oração dos irmãos pela nossa família, né? A semana passada eu tive acometido fui de novo, né? Testei positivo para o Covid, mas infelizmente está virando cotidiano nosso. Deus tem livrado, né, a maioria de nós, e a gente tem que realmente manter os cuidados, continuar com os cuidados, mas, né, dessa vez, graças a Deus, foi mais brando, e eu acredito também que, para além da vacina, daquilo que a gente já tem tomado precaução, as orações dos irmãos, né, tem nos sustentado, tem nos mantido de pé, e somos gratos por essa igreja ter essa vocação de estarmos orando e buscando ao Senhor Jesus. Nessa noite, né, nós temos um tema trazido para esse mês, que é avivamento. Nós já falamos bastante aqui. Na semana passada, eu até perguntei à irmã Shirley, ela me convidou em dezembro, né, Shirley? Dezembro. E aí de lá a gente veio pensando em várias propostas. E aí eu peguei o texto na semana passada, confesso para os irmãos, para ler, e eu perguntei a Shirley, né, que eu não tinha entendido. E aí eu fui ler, né, o texto, e tem um ditado que fala, né, que texto sem contexto é pretexto, né, para alguns sujeitos, né. E aí eu fui ler o texto inteiro, aprendi um pouco com João, nosso amado João. Por isso que eu tenho um sogro chamado João, um filho chamado João. João é uma bênção na minha vida. Eu aprendi muito com o nosso amado irmão João, através desse texto, né? A Epístola de João, 2 João, 1 João 4:2. E ele fala, né, que aqueles que reconhecem que Jesus é nascido da carne, esses são de Deus, pelo Espírito que vivifica neles. E aí eu trouxe um tema para os irmãos nessa noite, né? É uma palestra que eu ouvi, que mexeu muito no meu coração. O Espírito Santo trouxe muitas verdades no meu coração, que é como ter um coração em chamas. E isso me alegrou muito, porque trouxe a mim essas verdades através de um avivamento.
o que é um avivamento, né? É esse trazer de volta a vida, né? A algo que estava morto, ou que não tinha mais vida, ou que estava na sobrevida, né? Ali como no Vale de Ossos Secos, né? Ezequiel teve aquela visão de um exército, né? Ou seja, eram pessoas, era Israel que já estava abatida, já não tinha mais ânimo, e Deus pergunta, né, a ele, né, como se ele já não soubesse a resposta. E há para nós também um tempo de avivamento. E é por isso que aqui estamos, é por isso que aqui buscamos ao Senhor, e a gente hoje vai aprender um pouco mais de como ter um coração em chamas. E eu fui levado lá para o texto de Daniel, né, os irmãos conhecem, né, Daniel capítulo 1, vamos começar do capítulo 1 de Daniel. É um texto muito conhecido dos irmãos, aqueles 3 jovens que foram levados à fornalha, né, e que foram levados a uma fornalha aquecida 7 vezes mais. E aí o mais interessante desse texto, né, e aí é o que a gente vai discorrer hoje, falar um pouco disso. Vamos ler para a nossa introdução. Os irmãos podem ficar sobre os seus pés agora. Vamos ler Daniel capítulo 3, versículo somente o versículo 26. Amém? Todos acharam? Amém. Vou ler com os irmãos. Daniel capítulo 4, capítulo 3, versículo 26. Então chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Amém. Pode se sentar, adorando ao Senhor. Esse texto é muito rico, porque algumas verdades nós vamos discorrer nessa noite sobre como ter um coração em chamas. Como que 3 jovens são levados a uma fornalha ardente 7 vezes mais. Os soldados que ali os levaram queimaram antes de chegar lá perto, e eles não queimaram. E a palavra que veio ao nosso coração nessa noite é porque eles já estavam em chamas. Eles ardiam mais do que aquelas chamas. Eles já entraram lá pegando fogo. Eles já estavam em chamas. E aí o que a gente vai aprender hoje é como ter esse coração em chamas. Como andar lado a lado com aquele 4º homem que estava com ele junto à fornalha ardente. Por quê? Porque eles foram levados cativos. A gente vai conhecer a história. Foram levados os 4, Daniel também foi levado nesse período. Então os 4 foram levados para a Babilônia, um reino terrível, né? A gente conhece a história. A Babilônia era um reino terrível, né? Jesus lá no Apocalipse, ele vai falar que o mundo terreno, né, no final do tempo, seria chamado de a grande Babilônia, de tão perverso que era a Babilônia, de tão perverso que eram os dias daquele tempo, e como, né, ficarão os dias, né, dos fins. Então eles estavam num lugar totalmente pagão, com satanismo à alta, aflorado desde a Torre de Babel, da divisão. Eles estavam em um reino que naquele tempo dominava parte do mundo conhecido. Então esses jovens, eles estavam foram levados como escravos, lembrando que eles foram escolhidos como príncipe, né, como os mais sábios daquela província, e nesse tempo que eles foram levados cativos e presos, eles foram para servir ao rei. Eles foram levados para levar o ensino judaico ao reino babilônico, para que todos eles, né, soubessem falar a mesma língua, ou seja, passar para os outros cativos como que era o reino judaico aprendido por judeus dentro da Babilônia. Olha o desafio que esses 3 jovens levaram. Eles estavam lá escravizados, não tinha uma vida boa, né? Tinha uma vida boa em Israel. Quando a Babilônia invade Israel, eles estavam, né, numa vida boa, numa vida tranquila, como a gente vive hoje. Nós estamos vivendo tempos de fartura espiritual. A gente, quando busca avivamento,
A Bíblia vai falar, e a história também, nos tempos que houve os grandes avivamentos, a terra estava seca, não tinha vida. E hoje, apesar de estarmos num país, né, com mais de 45 milhões de evangélicos, né, que se dizem, fora a quantidade de católicos, de protestantes no Brasil, nós estamos buscando pelo avivamento, estamos sedentos pelo avivamento. Então, o que eu aprendo aqui também? Que apesar da nossa aparente percepção, existe em algumas áreas da nossa vida sequidão, um lugar árido, que precisa de reviver, que precisa de voltar para as origens de estar com Deus, que precisa voltar a estar em chamas. Precisamos voltar para esse lugar, precisamos estar de volta neste lugar. E aí os jovens foram levados para esse cenário de terror, né? Esse lugar de desespero. E como eu havia falado antes, nós estamos num tempo bom. E a gente ora para isso, né? Nós oramos para que existam mais evangélicos, para que existam mais pessoas cristãs, mas isso deixa a gente mais tranquilo, deixa a gente mais, né? Mais light. E quando isso acontece, o que a gente faz? A gente baixa a guarda. A gente alivia as nossas defesas, a gente não fica com o escudo alerta, a gente não fica prostrado diante de Deus, pelo contrário, a gente baixa a guarda. Esses jovens foram levados para a Babilônia para apresentar para o rei como que os judeus eles viviam, como que eram os seus costumes, mas para serem persuadidos a viver nos costumes babilônicos. E aí o que a gente aprende como o primeiro aspecto de ter um coração em chamas? Santidade ao Senhor. E a gente vai ver no capítulo 1, verso 8, que Daniel resolveu não se alimentar com os manjares do rei. E aí ele já toma escolha para os outros. Não foi só Sadraque, Mesaque e Abednego. Não foi só eles. Então Daniel já tem uma escolha, ali ele já faz uma renúncia, ele já toma uma decisão, ele se recusou. O rei tinha várias imposições, o reinado babilônico é um reinado totalmente pagão, tinha várias imposições. A primeira delas é que ele se alimentasse conforme a alimentação que eles tinham, só que era do palácio. Agora imagina rejeitar a alimentação de um palácio. Todas as iguarias que o rei comia, eles iriam comer. Era o melhor da terra, não tinha nada melhor no reino, porque eles iriam comer basicamente à mesa do rei. Eles tinham um eunuco só para eles, o rei separou um eunuco só para eles, só para que pudesse estar com eles, mostrar como é que era o reino, mostrar como que era a província, mostrar a cultura babilônica. E a primeira negativa desses jovens, foi negar a alimentação do rei, uma alimentação pagã que era entregue aos ídolos, era uma alimentação oferecida aos ídolos, e eles decidiram. Então, o primeiro aspecto de um coração em chamas é santidade ao Senhor. Essa separação do uso exclusivo do Senhor é santidade. A gente tem aprendido ao longo da nossa existência, né, da nossa existência cristã, ser santo como Ele é. A santidade de Deus, ela é inatingível. A de Deus, Deus é santo, Ele é incomparável, Ele é perfeito e não há mudança de reparação. Mas a santidade em nós, ela é diferente. O termo hebraico para a nossa santidade, vocês conhecem, é kadosh. Já ouviram isso? Lembra da banda Kadosh? Quem lembra é velho, hein? Está mais velho aí. Quem lembra da Kadosh está no tempo, hein? A palavra hebraica para santidade é kadosh. E kadosh quer dizer separado. A santidade, o termo nosso cristão, é separado. Por quê? Porque lá no templo, nos utensílios do templo, quando eles faziam toda a cerimônia, eles separavam todos os utensílios, as vasilhas, as bandejas, tudo. Mas eram iguais. Eles tinham lá uma taça que servia para a cerimônia, que era uma taça qualquer, igual a outra. Só que essa taça tinha uma diferença. Qual que era? Ela era de uso exclusivo para aquela cerimônia.
Aquela taça não era usada em lugar nenhum, só para aquilo. Então a santidade que Deus exerce, quer de nós, é que nós sejamos uso exclusivo dele. Todas nossas ações precisam ser únicas e exclusivas para ele. O que eu ingiro como alimento, o que eu vivo, o que eu vejo, como que eu me comporto, precisa ser para uso exclusivo do Senhor. Essa é a nossa base de santidade. Não dá para a gente se igualar à santidade do Altíssimo, não. Ele busca de nós essa santidade, que nós sejamos uso exclusivo dele, que quando eu estiver na praia, eu seja uso exclusivo dele, quando eu estiver no shopping, eu seja uso exclusivo dele, quando eu estiver nas minhas relações, eu seja uso exclusivo dele, quando eu estiver no meu namoro, eu seja uso exclusivo dele, nas minhas conversas, uso exclusivo dele. É assim que ele exerce de nós santidade. E é por isso que esses jovens se negaram com a alimentação do rei, porque aquela alimentação não era para uso exclusivo de Deus, era para uso exclusivo do rei. Era para uso exclusivo do rei. E aí vem algo que é muito sério, né? Que é muito, que é uma mentira ensinada por Satanás. Que é o eunuco falando assim, mas eu fico preocupado, né, de vocês não comerem a comida e vocês ficarem com um aspecto diferente. Vocês ficarem mais pálidos, né? Ficarem mais fracos, né? Não vai ser legal, o rei vai notar na hora. Essa é a mentira que Satanás quer que a gente aprenda. Que quando você não se dedica aos prazeres desse mundo, que você vai ficar fraco, você vai ficar estranho, você vai ficar por fora, você vai ficar sem graça. Essa é a mentira que Satanás quer empregar em nossos corações para nos afastar da santidade, do uso exclusivo de Deus. Mas é o contrário. Toda vez que eu me dedico a Deus, toda vez que eu me entranho nas vontades de Deus, toda vez que eu mergulho nesse uso exclusivo dele, é tanto que a gente viu a diferença. O texto vai dizer que eles eram mais bonitos, né? O rosto deles brilhavam mais, eles ficaram mais fortes, mais dispostos, porque se dedicaram e se recusaram a estar e a fazer as práticas daquele reino. Então isso também me dá um coração em chamas, santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. O outro aspecto é, nós que somos santos como Ele é, nós não somos alienados. O que quer dizer isso? Precisamos aprender. Esse mesmo texto vai dizer, Daniel 1, versículo 7, que esses jovens, eles foram chamados e o rei fez uma sabatina no tempo que eles ficaram lá. E eles eram mais inteligentes 10 vezes mais do que todos os sábios, magos que o rei trouxe a eles. Agora vocês analisam, você acha que o rei perguntou a eles sobre a cultura judaica? Não, perguntou sobre a cultura babilônica. Ele não perguntou sobre filosofia, ciência, matemática, história, geografia. Fez uma sabatina com eles. E o que eu aprendo aqui? Que para eu ter santidade, eu preciso não ser alienado, eu preciso estudar, eu preciso aprender, preciso me dedicar. A Bíblia é uma fonte inesgotável do conhecimento do Senhor, isso é um fato, não há o que se negar, não é essa discussão, mas tem outras literaturas, tem outros conceitos, tem vários ismos que nós precisamos aprender para não sermos alienados. Hoje nós estamos vivendo na área da interação, da internet, a gente acha que isso não é conteúdo. A gente faz uma visão macro da informação e a gente acha que sabe de alguma coisa. Pessoas estudaram anos para dar aquela frase para que você lesse e você falasse ela. Nós precisamos não ser alienados, precisamos ser inteligentes. Esses jovens, eles se dedicaram num reino estranho, num reino pagão, num reino que só queria a desgraça deles, só queria ver eles para baixo. O reino queria que eles fracassassem, apesar de ter colocado eles num lugar de destaque, mas queria que eles fracassassem. Porque é nesse lugar que nós vivemos. Nós vivemos nessa grande Babilônia, num lugar que não é nosso. A Bíblia vai dizer que essa pátria, não esse mundo o Senhor fez para ele, mas esse mundo de pecado, ele não é nosso. Nós somos estrangeiros nesse mundo de pecado. Então a alienação nos faz sair da santidade, nos distancia do projeto de Deus. Precisamos crescer na graça e no conhecimento. É necessário.
Tem jovens, adultos, a maioria de nós, a gente quer saber várias histórias, mas não conhecemos nem a nossa história direito. Não conhecemos a história do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Não conhecemos. Não conhecemos a história da nossa rua. Por que essa rua tem esse nome? Por que esse bairro tem esse nome? Nós não conhecemos. E isso é importante porque nos dá origem. Aqueles jovens conheciam as suas origens, por isso não se desviaram. Sabiam de onde vinham e sabiam para onde iam, e sabiam para onde não deveriam ir. Tinham a santidade, sabiam que eles eram uso exclusivo do Senhor. Eles não tinham outra utilidade a não ser úteis para o Senhor. Comer os manjares do rei e não aprender não era útil para o Senhor. Então eles se alimentaram daquilo que o Senhor colocou no coração deles e aprenderam tudo sobre o lugar onde eles estavam, sem esquecer daquilo que eles eram. O segundo aspecto para que o nosso coração continue em chamas é não se dobrar aos ídolos dessa geração. E nós estamos vivendo isso. Nós, muitas das vezes, a gente aprendeu essa frase, né? Esses jovens, eles foram levados para serem queimados, né? E às vezes a gente deixa de fazer alguma coisa para não se queimar, não é isso? A gente não quer orar na frente dos outros, não, vou me queimar, né? Eu não vou fazer isso porque não vou me queimar. A gente até canta isso aí, né? Deixa queimar. Para que nós tenhamos uma vida de uso exclusivo do Senhor, precisamos nos queimar. Não importa o que eles vão pensar da gente, não. Porque, como diz o nosso amigo João, nós parecemos loucos para quem não conhece a santidade de Deus. É tudo loucura. É tudo loucura. É loucura você se preservar numa geração que se entrega. É loucura você se dedicar a Deus numa geração que quer saber do oba-oba. É loucura você estar diante de uma geração negando ao mundo, enquanto outras estão se entregando, se vendo 24 horas na televisão, se prostrando 24 horas. É isso que essa geração quer. A nossa geração, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração é santidade ao Senhor e não se dobrar aos ídolos dessa geração. E aí o texto ele trouxe para mim um ídolo que é muito forte nessa geração nossa. Por exemplo, lá na Babilônia, Nabucodonosor queria que eles adorassem a uma estátua de 27 metros. De qualquer lugar do reino você conseguia ver a estátua. De qualquer lugar. De toda a sua plenitude. De um sonho que ele teve, ele achou que aquilo era o lugar dele e ele colocou lá. O ídolo dessa geração, o maior dele, é o narcisismo. Vocês já ouviram esse termo? Narcisismo é um termo usado na filosofia, na psicologia, para pessoas que se têm como o centro das atenções, como se não houvesse o outro, né? Na filosofia antiga, né, tinha muito isso como humanismo, né? O homem é o centro de tudo, hedonismo, viver nos seus prazeres só para mim. E o que a gente vê nessa geração? Uma geração que, olha que interessante, quando a gente começou com os celulares, né, vou dizer os mais velhos, os mais experientes lembram disso, o celular só tinha uma câmera, né? Quando tinha um celular, quando tinha a câmera, que era na frente, que você tirava foto do outro, né? Hoje o celular, a melhor câmera hoje é a da selfie, quase, porque é que você tem que tirar foto de você mesmo. Você virou o seu maior ídolo. Você virou o lugar das atenções. Eu sou o melhor, a gente aprende isso, os coaches falam isso, você tem que ser a sua melhor versão de si mesmo, mas não é sobre nós. Nunca foi sobre nós. É tudo sobre Ele, para Ele, são todas as coisas. Nunca teve foco em nós, nunca teve. Teve um pregador que até se retratou aí, que ele falou que a cruz, o sacrifício de Jesus apontava para nós, nunca, jamais. Não há nada que eu e você possa fazer para Deus nos amar mais ou menos. Ele nos ama e acabou. A Bíblia fala que você pode doar todos os seus bens,
Aí é o amor. Se você não tiver amor, esse amor Ele já nos deu. A Bíblia fala que a gente ama porque Ele nos amou primeiro. Então, a gente nem conheceria amor se Ele não tivesse nos amado. Então, não tem nada a ver com a gente. Nada. Então, o narcisismo, ele é uma doença desse século que nos afasta e a gente está se dobrando a nós mesmos. Nós estamos nos dobrando a nós mesmos, esquecendo daquilo que é sagrado para Deus, que é a adoração a Ele, incessante. Por que esses jovens tiveram um diferencial? Porque eles não se dobraram àquele ídolo. Quando foi apresentado para eles a opção, eles ficaram tranquilos, não discutiram com o rei. Alguns historiadores vão falar que Nabucodonosor teve muita paciência com eles, mas teve, sabe por quê? Porque eles eram príncipes judeus, eles eram pessoas da realeza, eles não eram jovens qualquer. Se eles matassem ele só no primeiro mandato, ele ia perder todo o direito que ele tinha com os outros. Então ele tinha que fazer com que eles entendessem que eles tinham que adorar, mas era o rei. Quando eles são levados à presença do rei, nada mudou, porque eles já estavam em chamas. Nabucodonosor achou que estava levando eles para o matadouro. Não, eles já estavam queimando. Nada tinha mudado na vida deles, nada. Não era sobre eles, eles não estavam olhando para eles. A nossa geração olha para a gente, tudo que a gente faz, somos nós. Eu preciso me cuidar, gente, são fatos, isso é inegável. Mas tudo que eu faço, lembra? Uso exclusivo do Senhor. Uso exclusivo do Senhor. Nada que eu faça tem que ser para mim. É tudo para a honra do Senhor. Pedro fala isso. Se você fala, se você canta, se você louve, louve como quem adore ao Senhor. É tudo para Ele. Dentro do segundo aspecto, não se dobrar aos ídolos. Quem são esses que não se dobram? Quem é essa geração que não se dobra? Agora você analisa. Eles estavam, os três, né? Nesse período Daniel já não estava mais com eles. Você acha que não houve, que eles não fraquejaram em algum momento? Lógico que sim. Lógico que sim. Só que aí vem o terceiro aspecto. Comunhão verdadeira nos coloca em chamas. Agora você analisa. Quando um, acho que pensou ali, outro não, vamos lá, vamos junto. A gente falou agora mais cedo em comunhão, nossa irmã. Comunhão é realmente sofrer a dor do outro. E quando você não está sofrendo a dor do outro, a gente chama de empatia, você pelo menos está do lado do outro, falando, não, meu irmão, estou com você. Eles estavam juntos, foi quase um coro. Vocês vão se dobrar diante do rei. Eles, não. É fácil falar não para um rei de um império, do maior império desse tempo, do maior império daquele tempo, um império que pegava crianças dentro de um touro de aço e queimava em sacrifício, que pegava mulheres em adultério e esquartejava diante de praça pública, que era um povo pagão, que tinha o poder bélico, era o maior do mundo antigo. Os seus exércitos não perdiam nenhuma guerra, eles disseram não para esse rei. Aí você pode falar, não, ele é um grande rei. Não, e tinha um rei acima dele, tinha um maior do que Nabucodonosor, e eles não falaram não para Nabucodonosor, eles falaram não para Deus. Falaram, Senhor, a gente não vai, tá? Eles não estavam nem olhando para Nabucodonosor, não. Falaram, Senhor, fica tranquilo, a gente não vai se prostrar diante dele, não. Foi isso que Nabucodonosor não entendeu. Eles não estavam tratando com ele, eles estavam tratando com Deus, porque eles eram uso exclusivo do Senhor. A comunhão que eles tinham com o outro, a comunhão que eles tinham desde Israel, deu a eles força para juntos negarem. Porque se um fraquejasse, o outro, não, meu irmão, vamos lá, não fraqueja não. Hoje, só comer verdura não está legal, mas vamos orar que Deus vai botar sabor nisso aí. Deus vai te fortalecer. Isso é comunhão verdadeira. A comunhão verdadeira nos coloca em chamas. Porque quando o meu irmão está fraco, eu vou lá nele, o irmão Jacques falou isso aqui agora, eu oro, não consigo fazer nada, eu abraço ele e falo, meu irmão, estou com você. Em tempos de guerra, a pastora Ludmila Febre faleceu,
está com o Senhor. Tinha um louvor dela muito em tempo de guerra: nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar. Esses jovens passaram o maior desafio da vida deles, o maior desafio que jovens poderiam passar, pela influência, aqueles que estavam ali do lado, falaram assim: ó rei, falaram para o eunuco, aqueles jovens ali não estão comendo os manjares não, e nem se dobraram diante do rei. Sempre tem alguém para falar mal da gente diante do povo. Às vezes não está fazendo nada, e é importante que você não esteja fazendo nada, e mesmo assim existem esses, mas como você está em chamas, nenhum mal vai até você. E aí nessa palavra tem, acho que um dos maiores incentivos que a Bíblia me dá para continuar adorando a Deus. Além de não se dobrar diante dos ídolos dessa geração que me deixa um coração em chamas, e a comunhão verdadeira ela nos coloca em chamas, lá no pré-avivamento e no pós-avivamento de Atos 2, a Bíblia vai dizer o seguinte, que todos oravam unânimes. A oração era uma só. O irmão pediu uma casa, vamos todos orar, o irmão pediu uma casa. O irmão está precisando de uma libertação, a gente vai orar por libertação. O irmão está precisando de um carro novo, nós vamos orar, o irmão precisa de um carro novo. A oração era unânime. Não tinha nenhum irmão orando por ouro, outro por prata, um por terreno, um por salvação. A oração era unânime, porque havia uma comunhão verdadeira. Uma igreja forte, ela é formada de famílias fortes, ela é formada de grupos fortes, ela é formada de células fortes, unidas para um propósito. A oração precisa ser unânime diante do Senhor. Precisamos ter cuidado com as nossas relações e com aquilo que a gente pede ao Senhor, porque a gente está vivendo esses tempos agora, Senhor cura, Senhor liberta, Senhor... Jesus nos ensinou, né? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. É difícil a gente falar isso, o irmão até falou isso outro dia, mas nós temos que orar assim, dói, cansa. O projeto para depois a gente não consegue ver, mas Deus é aquele que vê depois da curva. Deus é aquele que vê depois do muro. Deus é aquele que vê amanhã. Deus já viu o nosso dia pronto amanhã, está inteiro pronto, está inteirinho. Você está pensando, eu estou pensando, como para Deus já está pronto. O final do dia de amanhã está pronto. Não adianta a gente querer antecipar isso, não, está pronto. E a igreja orando unânime, junta, vamos orar. Não vamos perder de vista o nosso irmão, jamais, não vamos perder. Seu irmão está triste? Pega aí pelo braço. Foi isso que eles fizeram. Você acha que eles foram diante do rei? Assim, não, foram de peito aberto, mas olhando para o alto, porque é de lá que vinha o socorro deles. O socorro deles não estava ali, o socorro deles estava no alto. O quarto aspecto para termos um coração em chamas é a comunhão. Nós falamos da comunhão verdadeira, é a fé verdadeira. E aí agora vem o boom desse texto. Daniel, eu queria ler com os irmãos, Daniel capítulo 3, verso 15, a partir do 15, e eles vão dizer o seguinte: agora pois estáis prontos, ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, de todos os instrumentos de músicas, para vos prostrares e adorares à estátua do rei. E é bom, mas se não adorares, sereis lançado na mesma hora dentro do forno ardente. E quem é o Deus que vos livrará das minhas mãos? Olha o que Nabucodonosor apresentou para aqueles jovens que estavam já em chamas. Esse era o último aviso que ele deu. Esse é o último aviso que ele deu. Apresentou tudo. É bom que vocês façam, porque se não fizerem, vocês irão ser lançados. O versículo 16: responderam Sadraque, Mesaque, Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre este negócio. Fica tranquilo. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é o que pode nos livrar.
ele nos livrará do forno, do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não livrar, fique sabendo, ó rei, que nós não serviremos ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. A negativa deles aqui trouxe um assombro a Nabucodonosor. Ou seja, não há nada que eles fizessem, que ele fizesse, para que ele continuasse aquele insulto a eles. E eles foram até o fim. Isso é uma fé verdadeira, porque diante do diagnóstico, eu não vou me dobrar. Diante do diagnóstico negativo. Diante do desemprego, eu não vou me dobrar. Diante do câncer, eu não vou me dobrar. Diante da morte vem, eu não vou me dobrar. Eles não se dobraram. Não adianta. Ele tentou persuadir, ameaçou, aqueceu a fornalha 7 vezes mais. E aquilo não mudou o coração deles, porque o coração deles já estavam em chamas. E aí, o versículo 19, do mesmo capítulo 3, vai dizer o seguinte: então, já enfurecido Nabucodonosor se encheu de furor, e mudou o seu aspecto, o seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele ficou furioso, e falou e ordenou que o forno fosse aquecido 7 vezes mais do que costumava aquecer, e ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército, que ateassem Sadraque, Mesaque e Abednego no forno, para os lançarem na fornalha ardente. E então eles foram lançados. E aí o desfecho dessa história, que me deixa feliz e satisfeito em estar diante do Senhor, que é a presença de Jesus Cristo em nós. E Sadraque, Mesaque e Abednego é lançado naquela cova, naquela fornalha. Junto com eles, aqueles homens fortes do reino foram queimados antes. E o rei, ele fica pasmo, e ele se assusta, e ele fica sem chão quando ele vê. E ele fala para aqueles que estavam em volta dele: nós não lançamos 3? Sim, rei, nós lançamos 3. E por que tem 4 passeando? Porque com eles sempre esteve, só que o fogo revelou Jesus na vida deles. Jesus sempre esteve com eles, sempre. Não foi lá na fornalha que ele estava. O quarto homem sempre esteve com eles, nunca em nenhum momento deixou eles de lado, sempre estavam com ele. O fogo, a chama, revelou não só a fé deles, mas também revelou Jesus na vida deles. E traz a nós uma reflexão de coração, que Deus, ele pode fazer muito mais, mas mesmo se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Se a doença não curar, ele continua sendo Deus. Se na fornalha eu estiver e me queimar e morrer lá queimado, nada mudou, ele continua sendo Deus. Nesses tempos que nós estamos vivendo de dificuldade, de lutas, de aflição, Deus não mudou. Ele continua no seu alto e sublime trono, nas alturas. Ele também está conosco, do nosso lado, não nos deixou um só instante, nunca nos abandonou, nunca, jamais, na sua oração mais triste, de mais choro, de mais tristeza, lá Ele esteve. Lá Ele esteve. Deus não rejeita um coração quebrantado, não rejeita. Se quebranta diante do Senhor, se coloca como esses jovens que estavam em chamas antes de entrarem na fornalha. Eles já queimavam antes, com esses aspectos de vitoriosos, eles já queimavam antes. Uma vida de santidade, de não se dobrar diante dos ídolos, de ter uma fé verdadeira, de ter Jesus ao nosso lado, nos faz estar em chamas, nos faz estar avivados e buscar outros. A luta de Satanás é nos separar. Ele sabe que nos separando, as brasas se apagam, mas juntos nós somos imbatíveis. Juntos nós somos imbatíveis. Satanás tenta nos separar há séculos, desde lá de Adão e Eva.
Mas hoje o Senhor está nos dando espaço para nos avivarmos diante dEle, buscarmos esse fogo, essa chama. Deixa queimar no seu coração, não deixa essa chama se apagar. Não só hoje, nesse mês de avivamento, mas todos os dias. Acorda agradecendo ao Senhor por mais um dia que Ele te deu, te permitiu estar em vida, queimando diante dEle. Diante dos obstáculos, diante das lutas, diante das fornalhas, diante das covas, lá Ele está com você. Ele nunca te desampara. Fique sobre os seus pés, queria orar pela sua vida nessa noite, que o Espírito Santo fale melhor o coração de cada um, que nesses dias que virão, que serão dias difíceis, a palavra fala sobre isso, mas que nós estejamos queimando diante do Senhor, que nenhum fogo seja maior do que aquilo que queima e arde em nós, que nenhum poder seja maior do que aquele que já está conosco, que nenhuma luta seja maior do que a vitória que o Senhor já nos deu lá na cruz do Calvário, que nenhuma dificuldade seja maior do que a sua esperança diante do Senhor. Amém? Oremos, Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus, por essa palavra que você colocou no nosso coração, por aqueles que estiveram aqui, por esses que nos ouvem, Senhor, esses que nos veem, Deus. Traga ao coração de cada um essa chama, Senhor, que ela nunca se apague, que o seu poder, que a sua palavra, que aquilo que o Senhor colocou nos nossos corações como vontade, Senhor, se manifeste cada dia mais, Senhor, para a sua honra e a sua glória, que nós sejamos chamas vivas diante do seu altar, que diante das lutas, Deus, diante das dificuldades, Senhor, a tua presença em nós nos queime, Senhor, nos coloque vivos diante de ti, para que outras pessoas vejam em nós a tua glória, para que Jesus seja revelado, Senhor, através da nossa vida, dos nossos atos, das nossas palavras, do nosso louvor, Senhor, que para além do alimento, que para além das vestes, que para além daquilo que nós temos, Senhor, nosso bem maior seja a tua vitória em nós, Senhor, seja a tua vida em nós. Muito obrigado, Deus, por cada um que aqui entrou nessa noite, Senhor, que a tua vitória esteja sobre a mão de cada um, Deus, nessa noite. Muito obrigado, Senhor, por essas bênçãos que eu te peço, Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus Cristo. Terminando, amados irmãos, domingo nós teremos pastor Robson e a Alessandra cantando. Nós, nesse sábado, estamos chamando aqui os amados irmãos, pode vir irmãs também, porque vai ter uma parte de limpeza que vocês podem nos ajudar. Às 3 horas da tarde até às 17 horas, e vai ter limpeza e vai ter a parte de pintura. Estou precisando de homens aí para poder nos ajudar na pintura ali, que é um negócio mais pesado. Tem aí, tá? As irmãs podem cuidar de uma parte aqui mais leve. Se tiver o suficiente, pode cuidar aqui. Senão a gente, né, Lucas, deixa para depois, porque é coisa pouca aqui no salão, é mais a limpeza aqui, que vocês podem ajudar. Amém? Glórias a Deus. Domingo, às 18h30, é o nosso culto, que é o último culto do avivamento. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Cadê o Dário? Dário, vem aqui, evangelista Dário, por gentileza. Entrega nas mãos do Senhor esse culto de avivamento. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença ainda nos encontramos nesta hora. Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, nós te adoramos da beleza da tua santidade. Ó Deus de Israel, receba, Pai, a gratidão de nossa alma por tudo que tu tens feito em nossas vidas, embora não sejamos merecedores da tua graça ter nos alcançado, e podemos dizer, como diz a tua palavra, que até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui tu tem nos dado um dia abençoado, um dia de vitória, um dia de livramento, ó Deus, um dia de realizações, dia de boa surpresa, de luta, Pai bendito, mas nós te louvamos por mais este culto, por mais esta noite. Agora, se este culto está terminado, leva-nos em paz para nossos lares,
Continua, Senhor, estendendo as tuas mãos sobre a tua igreja, dando de vitória, e prepara o nosso dia amanhã. Digo, Pai, prepara-nos para esse dia de amanhã, como teu servo tem falado aqui esta noite. Continua usando o teu servo Crescilei rica e poderosamente na tua palavra. Nós te pedimos, nós te suplicamos, já te agradecemos. No nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que vive e reina para todos sempre. Amém. Que o amor do Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que possam dizer amém. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Vão em paz, amados.